Olá, graça e paz, tudo bem? Que bom ter você aqui em mais uma aula da UVA, mais um momento nosso de aprendizado da Palavra de Deus, de juntos aprendermos do Senhor, aprendermos da Sua Palavra, né? E você está na Igreja Batista de Acari, na Universidade Bíblica de Acari, classe de novos membros. Nós estamos estudando a revista Conhecendo a Bíblia, né? Nós estamos já há algumas lições aqui fazendo um panorama bíblico, estamos estudando desde Gênesis, desde a criação do mundo, e vamos estudando, vamos caminhando na direção da Palavra de Deus. Hoje estamos começando as aulas acerca do Novo Testamento, com o tema Você sabe como Jesus cumpriu o seu ministério? Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre Jesus, sobre a vida e ministério de Jesus, sobre a caminhada de Jesus aqui, sobre os evangelhos. Vamos meditar e refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Mas, antes de mais nada, queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui, Pai, estudando, Pai, conversando, aprendendo acerca do Senhor e da Tua Palavra, Pai. Nos abençoa, nos direciona, Pai, nos ensina, Pai, acerca do Senhor em todo o tempo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está estudando e conversando sobre Jesus, sobre o seu ministério, sobre a obra de Jesus. Eu queria te pedir para juntos lermos a palavra de Deus. Está lá no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Diz assim Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E aí, é interessante, e a gente já vem conversando aqui, que o Novo Testamento, Jesus, ele é o ponto central da obra redentora de Deus do homem. Desde que o homem cai no jardim do Éden, ele come a fruta, descumpre a ordem de Jesus, né? Come a fruta da árvore do bem e do mal, e ele perde, né, esse contato, sai do jardim do Éden. Em todo tempo, Deus está orientando e chamando a atenção do homem para se voltar para ele, através dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes, criando em todo tempo a ligação entre o homem e Deus, criando esse canal de comunicação, esse canal de direção, de comunhão entre Deus e o homem. E Jesus, ele é o ponto central dessa salvação, dessa redenção do homem, né? E a gente sabe que a obra, o Velho Testamento e o Novo Testamento não estão separados. A gente conversou bastante sobre isso na última aula. Se você não assistiu, depois que acabar aqui, você pode dar um pulinho lá na aula. Tá aqui no canal do YouTube, a relação entre o Velho e o Novo Testamento. Aprendemos e caminhamos que um evangelho está conectado ao outro. Tem inúmeras profecias no Velho Testamento apontando para o Novo Testamento, apontando para Jesus. E nós começamos essa aula com uma dessas referências, né? Isaías 53, um texto do Velho Testamento, mas que está apontando para Jesus, falando que Jesus levou os nossos pecados, Jesus levou as nossas transgressões. Na cruz do Calvário, Jesus paga a nossa dívida com Deus, paga a nossa dívida de pecado, e nós podemos, através de Jesus Cristo, estarmos reconectados com Deus. E tem inúmeras outras referências, profecias no Velho Testamento. A gente citou alguns exemplos na última aula, você pode ir lá dar uma olhada sobre como o Velho Testamento está conectado ao Novo Testamento.
Então, o Novo Testamento, Jesus Cristo, é o cumprimento das promessas de Deus. Jesus Cristo já estava nos planos de Deus para que o homem conseguisse salvação, para que o homem conseguisse redenção. O Senhor Jesus Cristo, ele nos abraça como um todo, e aí a salvação chega a todos, né? Os apóstolos vão dar sequência nisso, o apóstolo Paulo levando o evangelho aos gentios, aqueles não judeus, dando sequência à palavra de Deus, e a palavra de Deus alcançando todo mundo, chegando até a mim, chegando até você, a todos nós, aprendendo da palavra do Senhor. Como cumprimento das profecias, né? Jesus vai nascer em Belém. Não há espaço para Jesus, por ordem do imperador, José e Maria têm que voltar para fazer o recenseamento, e eles não têm lugar para ir, acaba nascendo num estábulo, ele vai nascer ali no meio dos animais, e assim se cumpre a promessa, assim se cumpre o que havia sido profetizado acerca do Messias, né, que nasceria em Belém. E a palavra de Deus vai, toda ela se confirmando e se amarrando, né, para que a obra de Deus pudesse acontecer. A Bíblia não vai relatar muito da infância, não vai relatar da adolescência de Jesus, a não ser a primeira ida de Jesus no templo com seus pais, porque o objetivo de toda a palavra de Deus, os evangelhos, não são diferentes. Não é ser um livro histórico, não é ser um livro biográfico, mas e a gente já conversou sobre isso, é registrar a atuação de Deus no decorrer da história, a registrar toda a movimentação de Deus, seja no decorrer do seu povo no Velho Testamento, seja no decorrer do trato do tempo de Jesus aqui na terra, na humanidade, seja decorrer a obra do Espírito Santo de Deus na igreja primitiva, na condução da igreja. A obra de Deus é apontar a mão de Deus, apontar a direção de Deus, apontar o fator e o cuidado de Deus em todo esse processo, né? Alguns vão perguntar, mas por que não fala sobre isso? Porque a Bíblia esconde, a Bíblia não esconde nada. A Bíblia entende e registra o que Deus está fazendo. A Bíblia aponta aquilo que Deus está fazendo. E a Bíblia vai registrar no início dos evangelhos, o Marcos capítulo 1, versículo 9, vai registrar, diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 9, naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Jesus ele vai ser batizado por João Batista, e a partir do batismo de João Batista se dá início ao ministério de Jesus. Jesus, durante 3 anos e meio, vai pregar, vai curar, vai expulsar demônios, vai ensinar a palavra de Deus, vai nos orientar. Vai orientar aqueles discípulos, vai orientar as pessoas que por ele foram influenciadas, mas vai tratar conosco até os dias de hoje. Até hoje nós aprendemos do Senhor Jesus, nós somos ministrados pela sua palavra. Quantas vezes, né, nós já ouvimos mensagens acerca do Evangelho, acerca de passagens, a gente já leu a palavra de Deus algumas vezes, algumas histórias, mas nós sempre estamos aprendendo coisas novas com a palavra do Senhor. Eu gosto de dizer que a Bíblia é o livro que o autor, o Espírito Santo de Deus, senta do nosso lado para nos explicar. E por isso nós conseguimos em todo tempo tirar coisas novas, tirar aprendizados, coisas que o Espírito Santo de Deus nos ensina, nos revela, nos ilumina acerca da sua palavra. Nós vamos aprendendo com Jesus o tempo todo. Ele é o nosso mestre, né? Está para nos ensinar. Então, a partir do batismo, a partir do batismo de Jesus, se inicia o ministério de Jesus na terra, e Jesus vai passando por algumas cidades. A palavra de Deus vai nos registrar algumas cidades das quais Jesus passou: Sidom, Tiro, Cesareia de Filipe, Betsaida, Cafarnaum, Caná, Nazaré, Naim, Samaria, Jericó, Jerusalém, Betânia. Algumas das cidades que Jesus passou. Muitos dos milagres de Jesus acontecem às margens e dentro do Mar da Galileia, uma pesca maravilhosa. Jesus acalma a tempestade, né? Jesus, ele, numa das margens, né, vai ensinar ao povo e vai expulsar
o demônio gadareno, ele vai muito na região do Mar da Galileia e vai ensinando o povo, vai orientando o povo e vai demonstrando o seu poder. Vai demonstrando que é poderoso, né? Mas é bem verdade que Jesus ele atuava e não era contra o sistema religioso que estava. Os judeus, os sacerdotes, eles criaram uma forma de adorar a Deus que não era uma forma de adorar a Deus, mas simplesmente era uma forma de que eles mantivessem o seu poder, mantivessem a sua autoridade. E Jesus vem dizendo que nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é. Quando Jesus vai dizer, olha, foi dito, né, que você não pode adulterar, mas eu vou dizer que se você olhar para uma pessoa do sexo oposto com intenção má no seu coração, você já está adulterando. Jesus diz para mim e para você que não é só simplesmente a atitude que a gente toma, não é simplesmente o passo que a gente toma, mas é a intenção do nosso coração. É como nós fazemos, é como nós agimos, é a responsabilidade que nós tomamos. E por conta disso, muitos desejavam tirar a vida de Jesus, muitos desejavam matar Jesus, mas isso já estava previsto. Nós começamos a aula hoje lendo Isaías 53. E vai dizer que Jesus foi morto pelos nossos pecados. Era necessário que fosse assim. Era necessário que fosse desta forma. Jesus precisava morrer para que, através da morte de Jesus, eu tivesse vida. E vida em abundância. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, as últimas palavras de Jesus é tetelestai, que quer dizer está pago. É como Jesus dizendo, olha, a dívida que eles tinham com Deus, a dívida que eles tinham comigo, Jesus pagou na cruz do Calvário. E eu e você, através de Jesus Cristo, podemos ter acesso com Deus. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e aí o véu que separava o local onde só o sumo sacerdote tinha acesso, ele é rasgado. Significa que eu e você temos acesso direto com Deus. Eu e você temos acesso, temos direção para estarmos perto do Senhor, estarmos conectados com o Senhor diretamente. Mas para isso é necessário que nós o aceitemos como Senhor e Salvador das nossas vidas e que nós busquemos relacionamento com Deus o tempo todo. É necessário investir tempo em leitura da Bíblia, é necessário investir tempo em oração. Se você separou um tempo para estarmos aqui conosco, conversando agora, significa que você prioriza as coisas de Deus, significa que você deseja aprender e conhecer mais do Senhor. Por isso, estamos aqui conversando nessa hora, por isso estamos aqui aprendendo juntos da palavra de Deus, aprendendo do Senhor, meditando nele em todo tempo. E aí Jesus morre, mas como já ele mesmo diz, né, que no terceiro dia ele iria ressuscitar, está à direita de Deus, está com o Senhor. E aí inicia a obra, o ministério do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo já estivesse conosco, com o povo de Deus, com Jesus, com a igreja, em todo o tempo conduzindo, mas se inicia de forma diretamente. Jesus vai dizer, olha, vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador. E ele vai estar convosco, ele vai estar nos orientando, vai estar cuidando de vocês. E o Espírito Santo nos orienta, nos direciona, nos mostra como agir, nos mostra como fazer, nos mostra como andarmos na direção de Deus. Nós vamos falar muito sobre isso na próxima aula, quando conversarmos sobre a igreja primitiva, né, sobre o início, o livro de Atos e a condução da igreja. Mas a obra de Jesus é registrada na Bíblia de forma mais direta nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinópticos. São evangelhos que têm muitas linhas, muitas conduções, eles andam juntos, né? Eles têm muitas características, eles dizem o que o outro diz, às vezes na mesma sequência, na mesma ordem de fatos. Então, acredita-se que eles tenham se usado como fontes de um evangelho para o outro evangelho, né? O considerado por muitos historiadores, o evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, né? João Marcos, ele é citado, João Marcos, o autor do evangelho de Marcos, é citado no livro de Atos, né? Quando Pedro
preso, e ele é solto lá em Atos capítulo 12, né? Ele vai para a casa de Maria, que vem a ser a mãe de João Marcos. João Marcos também é levado pelo apóstolo Paulo e por Barnabé numa viagem missionária, na primeira viagem missionária. Só que no meio da viagem ele abandona Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém, não termina a viagem com eles. Daí que na segunda viagem missionária, Paulo Barnabé, que vem a ser primo de João Marcos, decide levar João Marcos. Apóstolo Paulo não aceita, não concorda, eles discordam, se separam, fazem duas viagens. O apóstolo Paulo leva Silas e Barnabé leva João Marcos, né? Eles se separam, mas no final da vida do apóstolo Paulo pede para que, escrevendo a Timóteo, pede que Barnabé esteja com ele, que João Marcos esteja com ele, né? Porque muito é importante, muito é precioso. E aí dá o registro do livro de João Marcos. João Marcos esteve convivendo com a igreja, esteve participando da igreja, envolvido nos acontecimentos da igreja. Mateus é o apóstolo de Jesus, ele andou com Jesus, né? Esteve com Jesus, e ele também escreve acerca do que viveu com Jesus, do que comandou com Jesus, do que aprendeu com Jesus, né? Entende-se que Mateus escreveu para judeus, né? Judeus que viviam que tinham fala grega, né? Judeus cristãos, judeus convertidos. Daí, tal qual o livro de Mateus faz muitas referências à lei judaica, ao Velho Testamento. Se você observar na aula da semana passada, na última aula, quando a gente fez referências entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que falavam de Jesus, os textos do Novo Testamento que a gente usou do Evangelho, a grande maioria são textos de Mateus. Mateus fazendo esse paralelo, né? Lucas é médico, anda com Paulo, acompanha o apóstolo Paulo nas suas viagens, escreve a Teófilo, contando acerca de Jesus e da obra de Jesus. Ele vai narrar esses fatos logo nos primeiros versículos, os primeiros 4 versículos de Lucas. Ele vai narrar que ele está escrevendo a Teófilo, contando a Teófilo da obra, do que tinha sido feito, né, da obra de Jesus. Ele depois vai escrever o livro de Atos também para Teófilo, né? Vai registrar e vai encaminhar a Teófilo, né? E João também escreve o último dos evangelhos a ser escrito. Entende-se que João já escreveu os evangelhos já no fim da vida, né? Na ilha de Patmos, já, né? Onde tinha sido exilado, né? E aí eles vão narrando a história de Jesus, vão contando de Jesus, vão nos ensinando e vamos aprendendo acerca de Jesus, né? A obra de Jesus foi para nos salvar, nos ensinar, para nos ensinar o caminho certo, né? O Senhor Jesus vai dizer, Lucas vai registrar que o Senhor Jesus vai dizer, olha, que Jesus veio, o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para salvar o que havia se perdido. Jesus veio para nos resgatar, nos conectar com Deus. Mas no tempo do seu ministério, ensinou, fez o bem, expulsou demônios, curou inúmeras pessoas e nos ensinou a maneira de viver santa aqui na terra. O único que cumpriu toda a lei, o único que viveu, foi tentado, mas não pecou. Buscou andar na direção de Deus, andou na direção de Deus, tinha uma vida de oração, de relacionamento com Deus, e aprendemos com o Senhor Jesus em todo o tempo, porque Ele nos ensina. Amém? Conversando um pouco hoje sobre Jesus Cristo, sobre os evangelhos, sobre o ministério de Jesus aqui na terra, aprendendo do cuidado e da direção de Deus, aprendendo que a obra de Jesus não está longe do cuidado de Deus, que tudo que Deus faz é um plano. Todos os evangelhos, os profetas, os juízes, os sacerdotes, tudo nos conduziu e nos trouxe até Jesus, para que a partir do nosso relacionamento com Deus, a partir de Jesus Cristo, nós tenhamos salvação e tenhamos novidade de vida. Deus deseja fazer uma grande obra nas nossas vidas, completar e continuar a transformar as nossas vidas na direção dele para nós em todo o tempo. Amém? Podemos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por esses instantes que passamos juntos, Pai.
Obrigado pelo que aprendemos aqui. Obrigado pela vida, pela obra e pela morte do Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário. E através de Jesus Cristo nós podemos ter livre acesso com Deus. Jesus Cristo se fez pecado por nós, para que através dele nós tenhamos vida e vida em abundância, Pai. Continua a nos abençoar, nos guarda, Pai, em tudo, Pai. Protegidos por Ti, nos mantenha firmes no Senhor e na Sua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe muito. Fica na paz.